Nesse vídeo aqui vamos ver um método implícito de solução das equações diferenciais do tempo, que é o nosso famoso método de Newmark. Tá? Vocês vão ver no livro lá diversos métodos implícitos de solução das equações diferenciais. A gente vai abordar aqui só o método de Newmark, que ele é de longe assim o método mais usado entre os métodos implícitos para vibrações, para calcular, para estimar o valor da função da nossa equação diferencial em alguns tempos pré-determinados, né, discretizados do movimento, para a gente definir o movimento do corpo em tempos discretizados. Entre os métodos, esse é um método implícito mais usado dentro da nossa realidade aqui de análise de vibrações e tal, né? Não sei se lá em controles o que é usado, não sei, mas aqui em vibrações a gente tem esse como método implícito mais usado. Ele basicamente, resumindo, ele considera que a aceleração varia linearmente entre dois pontos do intervalo. Lembra lá que nas diferenças finitas a gente calculava o x, a posição anterior e a posição para frente da onde a gente estava parado, que era a método de diferenças finitas centrais, né? A gente tem outros métodos de diferenças finitas, método de diferenças finitas para frente e para trás. A gente tem o central, que é o mais eu tinha falado lá que era o mais como se diz, o mais preciso entre os três. E aí a gente calculava a posição, né? A posição aqui, eu dizia que isso aqui era uma reta, então como eu queria pegar esse ponto do meio, eu dizia que ele estava aqui, né? Quanto mais não linear o problema, mais fácil a gente errar ele. Mas enfim, então, vamos voltar aqui pro... Aqui o método de Newmark ele considera que a aceleração varia linearmente, ou seja, a aproximação está na aceleração, está na derivada segunda da função. Isso vai incutir, ele vai ser mais preciso que o método de diferenças finitas. Claro, métodos implícitos geralmente são mais precisos que os métodos explícitos, só que computacionalmente, de novo, a gente não vai conseguir enxergar isso quando a gente for ver as fórmulas do método de Newmark, mas computacionalmente ele é bem mais pesado. Ele vai precisar de mais memória, precisar guardar mais informação no computador e vai demorar um pouco mais, vai ser um pouco mais demorado do que diferenças finitas, mas ele é mais preciso, porque ele calcula, ele diz, ao invés de a gente fazer aquela aproximação na posição, lá a gente vai fazer uma aproximação na aceleração. Resumindo, mais detalhes, né? Se vocês querem estudar mais a fundo os métodos numéricos, um bom começo ali no livro do Hall, embora ali seja só, ele a exemplo da aula aqui, né? Ele diz que existe e mostra como é que aplica, mas já é um bom começo. Então as equações para velocidade e posição, respectivamente, a velocidade de um ponto futuro, de onde eu estou, do ponto para frente, de onde eu estou, é a velocidade do ponto que eu estou, mais esse cálculo aqui. Vai aparecer esse beta que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Aceleração inicial. Aceleração no ponto futuro. Fechou tudo aqui, fechou. Vezes um delta t. A posição futura é a posição inicial vezes isso aqui, a velocidade, mais vezes questão desse pontinho, no meio, menos alfa, velocidade, aceleração no ponto que eu estou, mais aceleração no ponto futuro,
Ficou tudo bonitinho aqui. Delta T ao quadrado. Vou chamar isso aqui de equação 1, chamar isso aqui de equação 2. Fórmula para velocidade e posição. Esses parâmetros alfa e beta aí, eles são parâmetros do método. Dependendo da escolha, aí é que tá, né? Dependendo da escolha desse alfa e beta, os parâmetros alfa e beta, beta e alfa, agora já foi beta primeiro, o método de Newmark ele pode resultar em diversos outros, né? Por isso que ele é mais genérico. Eu posso, sei lá, zerar um desses beta, um desses alfa. Não, zerar acho que não, mas eu posso escolher um valor fixo para beta, valor fixo para alfa, de maneira que esses o método de Newmark vai resultar. Eu consigo reproduzir outros métodos implícitos só trabalhando com esse beta e com esse alfa. Por isso que a gente diz que o método de Newmark ele é o mais genérico. Embora a gente quase sempre vai usar um valor padrão para alfa e beta, tá? Que é um valor que garante estabilidade. Esse alfa e esse beta são padrões, são constantes que vão determinar a precisão do método. E a estabilidade também, né? O método numérico sempre a gente tem que estar de olho na estabilidade, se eles são estáveis ou não são estáveis, se eles vão convergir ou vão divergir. Aqui a gente viu que faltou informação, né? A gente precisa calcular essa aceleração futura aqui, ó. Essa aceleração futura, eu não disse de onde saiu, né? A gente calcula a velocidade, a gente precisa dessa aceleração. A gente calcula a posição, a gente precisa dessa aceleração. A gente calcula a velocidade, ó. Veja, calculando a velocidade aqui, a gente consegue... isso fica mais pra frente, desculpa. Mas a gente precisa da aceleração no ponto futuro, né? A aceleração no ponto futuro a gente pode conseguir da seguinte maneira. Vamos escrever um problema com 1 grau de liberdade só. Não vou escrever matriz, botar só massa aqui. No ponto futuro. Problema bem completo para vibrações forçadas. Bom, agora deixa eu escrever essa equação. Deixa eu ver aqui. Se a gente substituir, né? Eu vou substituir os valores de... A gente tem uma fórmula para a velocidade futura e uma fórmula para a posição futura. Eu vou jogar elas aqui e aqui. A gente vai isolar essa aceleração futura. Tá, então eu vou pedir licença aqui que eu vou ter que copiar a equação que eu tenho no papel aqui. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio aqui só escrevendo.
Bom, pessoal, ficou esse trembolho. Vê que mesmo eu não falando, eu consigo dar umas erradas ali. Mas a... vai ficar... Opa! Espera aí, né? A posição... Ah, tá. Não. Tá certo. Tá certo. Na verdade, eu não isolei a aceleração coisa nenhuma, né? Eu isolei o valor da posição. Vamos ver aqui. Calculei, multipliquei ali, tem a velocidade de posição. Bom, substituí. Fiz um malabarismo matemático aí. E chegamos à conclusão que a gente... Essa fórmula que está escrita aqui é a nossa fórmula de recorrência. Tá? Deixa só eu terminar, só deixa eu ver termo a termo aqui, peço desculpas, só deixa eu dar uma revisada. Muito bem. Não, é isso aí mesmo. Essa aqui é a nossa fórmula de recorrência. Lembra que é bem maior do que a fórmula de recorrência das diferenças finitas lá, né? Essa é a fórmula que a gente vai ter que usar. O lado bom é que isso aqui são constantes, né? Então tem vários beta-alfas aqui, vários valores aqui, diversos valores aqui, delta T um valor fixo, alfa um valor fixo. Então isso aqui a gente pode determinar uma vez no nosso problema. Essa caixa aqui, por exemplo, esse termo que multiplica x1, esse termo que multiplica a velocidade e esse termo aqui também. A gente pode definir ele uma vez só e jogar no nosso problema, né? Resumindo, bom, para a condição inicial a gente precisa para calcular a nossa, geralmente a gente tem como, de novo, né, geralmente a gente tem como condições iniciais posição a partir das condições iniciais do problema. Obtemos a velocidade inicial do problema. Veja que não é, eu não tenho que voltar atrás, eu só estou obtendo, diferente do diferenças finitas que eu precisava o x menos 1, né, a aceleração inicial eu posso calcular. Isso aqui, se for uma matriz, eu tenho que inverter o f0. Aqui. Depois disso nós vamos escolher valores adequados para delta t, alfa e beta. A gente vai encontrar aceleração e velocidade no tempo. E mais um, como a gente calculou a posição, essa forma de recorrência vai me dar a posição no ponto futuro. A gente vai ter que estimar quadrado. Essa é outra fórmula, vamos supor, de mini recorrência. Alfa aceleração, a velocidade eu vou ter por velocidade no instante que eu estou, e era isso.
Agora vamos falar rapidinho aqui sobre os valores de beta e de alfa, né, que a gente vai ter que escolher. Bom, dependendo do que a gente uma sugestão de que a gente use beta igual a 0,5 ou 1 sobre 2 e alfa igual a 0,25. Se a gente usar esses parâmetros aqui, a gente vai ter um método que vai ser incondicionalmente estável, ou seja, vai ser estável, e a gente vai estar considerando, a grosso modo, que a aceleração vai variar de maneira constante, tá? A gente pode jogar esses valores de alfa e beta, mas geralmente isso aqui é um padrão, né? Geralmente para o problema ser condicionalmente estável, a gente não se preocupar com a estabilidade do problema, ou seja, o que é estabilidade? Estabilidade é o valor do ΔT, né? Lembra lá que a gente tinha um ΔT crítico do outro método aqui, eu não falei em ΔT. Eu posso ter um ΔT maior, mas desde que eu tenha esses parâmetros aqui, mas também o meu ΔT não pode ser muito grande a ponto de eu perder informações. Isso aí vai da sensibilidade, vamos dizer assim, do engenheiro, né? Eu não vou conseguir um resultado muito bom se o meu ΔT for muito alto, mas essa escolha de parâmetros para alfa e beta aqui, se eu usar beta igual a 0,5 e alfa igual a 0,25, ele me garante que o meu método ele é incondicionalmente estável, usando esse termo, certo? Outra coisa, além disso, como eu não preciso calcular, vocês lembram lá que a gente discutiu no método das diferenças finitas? Como eu não preciso calcular o xi menos 1, ou seja, aliás, a gente precisa calcular o xi menos 1, mas não para iniciar o método. Eu não preciso calcular o x menos 1, tá? Esse método aqui, ele é da classe dos auto-iniciáveis. Eu não preciso parar e calcular a minha posição anterior. Eu sempre, eu tinha falado antes lá no começo, métodos implícitos, a gente está aqui, a gente está parado aqui, a gente usa a informação daqui para calcular o próximo passo. Depois que a gente vier para cá, a gente usa a informação daqui para calcular o próximo passo. Ao passo que os métodos explícitos, eles precisam da informação anterior, para fazer aquela reta. Tá? Sempre assim, aí eu venho aqui, vou para cá, quando eu estiver aqui eu preciso da informação daqui, porque eu vou usar a informação daqui. Esses métodos não, esses métodos usam puramente a informação atual. Isso torna eles um pouco mais lentos, mas tornam eles mais precisos. Aí vai dar jogada do que tu quiser. Às vezes para problemas muito grandes, é praticamente impraticável, vamos dizer assim, a gente usar métodos implícitos. Tá? Porque vai demorar demais, vai ter que usar métodos de diferenças finitas para calcular a posição e tal. A gente sabe que ele é menos preciso, mas ele vai consumir muito menos memória de computador, ele vai precisar guardar muito menos informação, né? Porque ele vai usar, de certa forma, informações que a gente já conhecia, né, que estão aqui, para chegar aqui, ao passo que nos implícitos a gente precisa calcular sempre a informação, tem que saber tudo do que está aqui para calcular o próximo. Grosso modo, aguarde essa informação aqui, né, a gente usando beta e alfa. Deixa eu só ver se eu acho aqui na minha, rapidamente, para não ter que parar pra gente não ter que parar o vídeo aqui, uma ideia, uma sugestão de cálculo para o Dilma, que eu acho que eu vou ter que dar um pausezinho para roubar na outra página a sugestão, então, porque eu não estou achando aqui nos meus uma coisa para facilitar bastante para calcular tem um monte de valor fixo, né, no momento que a gente escolhe ΔT, no momento que a gente escolhe beta, escolhe alfa, o método de Newmark tem um monte de coisas implícitas nele. Então, deixa eu ver, não vou achar aqui, vou ter que voltar, ter que dar um pause rápido aqui e voltar para a gente para terminar de vez, a gente remontar essas equações aqui
e a fórmula de recorrência. Então vou dar um pausezinho rápido aqui. Pessoal, só para encerrar mesmo, só para ser bem chato, a fórmula é isso aí então, mas para não ficar muito grande essa fórmula de recorrência aqui, tá? Eu tirei de um outro livro uma sugestão que eu vi aqui, consultei rápido, não estava no HAL. Não, na verdade, nada demais, né? Só da gente reescrever então. Eu vou botar do ladinho aqui, pra gente reescrever antes de começar o método, até na programação também, a gente definir uns termos aqui. Por exemplo, a gente pode escrever um A0 igual tudo que é constante, né, no método. A gente define um A0, um A1 como sendo 1 sobre alfa dt, um A2 como sendo 1 sobre 2 alfa menos 1. Vocês vão achar depois, vocês vão ver que na forma de recorrência e na forma para velocidade e aceleração, vocês vão achar esses termos aqui. 1 A3, são 7 termos, né? 1 A3, 1 menos o beta. Uma vez que eu já escolhi o beta, escolhi delta t, já escolhi alfa, isso aqui são constantes, né? Isso pode ser carregado antes do começarem as iterações. É isso que eu quero dizer. Beta, alfa, delta t. 1 A6 aqui. Beta, alfa, menos 1. E 1 A7 como sendo delta t sobre 2, que multiplica beta, alfa, menos 2. Vocês vão achar aqui, ó. Resumindo então, tem a forma de recorrência, tá? Então, vocês vão botar, ó, aqui tá o termo A0, ó. Isso aqui é uma constante, isso é uma constante, esse termo aqui é uma constante, isso é uma constante, isso é uma constante, constante, tudo é quase tudo aqui dentro é constante, né? Então, vocês calculam, carregam isso aqui antes de começar as iterações, guardam lá numa caixinha, o A0 vale tanto, joga aqui. Vocês vão usar a forma de recorrência. Uma vez que vocês conseguiram, para iniciar o problema, a gente calcula o x0 baseado nas condições iniciais, então a gente não precisa voltar atrás em nada, porque a gente tem a velocidade inicial, tem a velocidade inicial, a gente calcula o x0 inicial, que ele vai entrar aqui, né? E aqui, na primeira iteração, na próxima já vai ser o próximo valor. De posse da posição, eu consigo calcular aceleração e velocidade. Aceleração e velocidade eu volto. Tá aqui a posição, né? Aí eu calculo a aceleração, depois jogo a aceleração dentro da velocidade. Tenho posição, aceleração e velocidade. Aí volto aqui, calculo de novo, boto i mais 1. Esse i vai indo de 1, 2, 3 até o número de intervalos, né? Dependendo do delta t, eu posso ter dividido essa minha integração em 1000 partes. Então esse i vai de 0 a 1000, né? E a gente vai calculando, vai pegando informação e vai voltando. Isso aqui é só para facilitar. Só para facilitar o cenário pra gente. Tá bom? Então, métodos explícitos, métodos implícitos. É difícil de enxergar. Claro que eu falei aqui, a maioria das coisas que eu falei vocês vão ter que acreditar. Agora, se vocês forem usar isso aqui, como se não, né? Se vocês forem usar esse termo aqui, esses termos aqui para calcular, para iterar, para fazer cálculos numéricos, isso aqui a gente vai ter que jogar no computador, fazer uma rotina no computador, né? Isso é um método iterativo, né? Eu tenho a minha função que varia ao longo do tempo lá no meu eixo. Isso é a posição, né? Eu comecei aqui, eu quero saber, a gente está olhando para cá, né? Então a gente não sabe, eu quero saber, sei lá, aqui é o tempo 10 segundos, por exemplo. Eu comecei aqui a medir, comecei lá no meu, não, vamos começar no x0 aqui, só para esqueço isso aqui. Comecei aqui no meu tempo 0, quero saber como é que tá quero saber como é que estão as coisas lá no tempo do 10 segundos, por exemplo, ou o que acontece ao longo dos 10 segundos. Acho melhor pensar assim, né? A gente vai discretizar, eu estou resumindo qualquer método, né? Não é só o de Newmark aqui. A gente vai discretizar em tempos, porque a gente não conhece, a gente não tem como calcular continuamente em delta t. A gente vai sair daqui, vai vir para cá, vai sair daqui, vai vir para cá, para cá, vai indo até chegar aqui. Certo? Essas fórmulas de recorrência são para a gente extrair a posição de cada ponto, iterativamente, até chegar lá. A gente às vezes quer saber o que aconteceu até chegar lá, ou a gente quer saber o que vai acontecer quando chegar lá. De toda forma, a gente vai ter que ir de passinho em passinho. Certo?
É essa a ideia tanto do método de Newman quanto do método de integração numérica de uma maneira geral. Acho que é uma boa, vale a pena, se você tem interesse, vai dar a pena dar uma lida no capítulo lá de método de integração numérica do Hall. Certo? Então, método implícito era isso aí. Um grande abraço.